तुम ना 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 तुम ना 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 A Peregrinação é um dos livros mais complexos da literatura portuguesa e a vida do seu autor, Fernão Mendes Pinto, uma das mais aventureiras e viajadas de sempre. O que encontramos na Peregrinação? Viagens, história, geografia, um pouco de gastronomia, gente comum, a vida de todos os dias. Um documentário sobre a peregrinação permite múltiplas abordagens. Nós não quisemos fechar-nos num itinerário seguindo a obra ou numa biografia seguindo o autor. Quisemos, isso sim, lançar pistas, abrir portas, chamar a atenção para essas múltiplas abordagens. Vamos ver a seguir é, portanto, um pouco de viagem, um pouco de história, geografia, gastronomia, gente comum, a vida de todos os dias. Kadang-kadang rat berombak daripada dari topan bagai kuda yang mendombat, tapi kita tetap aman di atas kepala kita. Kalau awan, kalau bintang, kalau bulan atas surya, nahkoda selalu tenang dalam bahaya ini. Walaupun laut maha dahsyat atas kepala kesini, kita langsung ele que afirmou que seria difícil a quem viu pouca coisa acreditar naqueles que muita coisa viram. Infelizmente, o seu nome continua a ser dos mais injustiçados da história da expansão portuguesa. Rotulam-no de mentiroso. Não devemos discutir sobre se Fernão Mendes Pinto foi protagonista de todos aqueles acontecimentos. Assaltos de pilhagens, de barbárie, afastando-nos da visão heroica e da ideia da superioridade moral dos portugueses face aos gentios. Há até aquele estilo bobo da corte, mas depois por trás há toda a sua mensagem. Resta-nos a criatividade, resta-nos talvez o exagero, resta-nos um pouco do empreendedorismo do Fernão Mendes Pinto, mas falta-nos a coragem. Nasce em Montemoro Velho. Muda-se para Lisboa. Embarca para o Oriente. Estabelece-se em Malaca. Primeiro português no Japão. Primeiro encontro com Francisco Xavier. Ingressa na Ordem dos Jesuítas. Presença em Macau. Abandona a Ordem dos Jesuítas. Regressa a Portugal. Inicia a escrever A Peregrinação. Falece na sua quinta em Almada. Publicação póstuma da Peregrinação.
Para um português do século XVI, Goa era a porta de entrada para um futuro de riquezas e vida respeitada. Aqui começava o sonho do Oriente para funcionários da coroa e da administração colonial que queriam avançar na carreira. Para comerciantes e mercadores que tentavam aumentar os seus capitais, para homens de armas prontos a servir quem lhes pagasse melhor, para religiosos empenhados em difundir a fé e o Evangelho, ou simplesmente para gente sem nada à procura de qualquer coisa que esta terra lhes proporcionasse. Quando Fernão Mendes Pinto desembarcou aqui, ele não podia nem imaginar o que a vida lhe reservava. Ao longo das próximas 2 décadas, ele vai ser um pouco de tudo o que um português podia ser no Estado da Índia. Funcionário do Estado, comerciante por conta própria, mercenário por conta de outros e, por fim mesmo, missionário, até se tornar um ilustre veterano do ultramar. Fernão Mendes Pinto, quando chega à Índia, começa por ser apenas um soldado, um homem ao serviço do Estado da Índia. Portanto, ele não tem ainda claramente demarcados os campos onde pode atuar. Primeiro está ao serviço do vice-rei, depois a seguir vai em missão até a Etiópia e ao Mar Vermelho, e é só depois da Índia que ele vai então entrar na sua grande atividade. Deixa de ser soldado, passa a ser embaixador e passa também a ser, ao fim e ao cabo, o comerciante, um intermediário entre grandes senhores que fazem os negócios no Oriente. A partir desse momento ele junta 2 atividades, é o de mercenário, é o de ao fim e ao cabo, pirata. E o pirata muitas vezes é uma reação aos roubos de que os comerciantes muitas vezes eram vítimas. Portanto, nomeadamente, eles eram vítimas de assaltos e, para se vingarem, iam piratear os assaltantes. Inclusive, ele é um roteirista, ele faz roteiros dos sítios por onde passa e é um conhecedor de todo esse ambiente do Oriente. Estamos no porto de Sunda Kelapa, em Jacarta. É um lugar único no mundo. Ainda hoje aqui se navega, se carrega e se vive como há séculos atrás. Claro que isto não é uma tentativa de reconstituição de um ambiente de um porto asiático do século XVI, mas em certos aspectos estar aqui permite-nos experienciar muito do que o Fernão Mendes Pinto vivia cada vez que chegava a um novo porto no continente asiático. Ada hujan begitu pula kemarau, gempa bumi dan longsoran di sini juga dirantau. Sunda Kelapa não é o Porto de Jacarta, é um porto que Jacarta esqueceu. Delicio-me com a ausência de guindastes, ausência de contentores, máquinas em manobra, capacetes de proteção refletores ou fatos macaco fosforescentes. Observo dezenas de embarcações saídas de uma gravura oitocentista, acaricio com o olhar a madeira carcomida pelas décadas dos veleiros do mar de Java, percorro um cais com 8 séculos de atividade e maresia. Tudo nestas docas é arcaico, artesanal, romântico e obsoleto. Não há outro lugar assim no mundo. Eram portos que se situavam sensivelmente entre o norte da Índia, a zona da Birmânia, da Tailândia, da Malásia e depois de toda a Indonésia, até se chegar finalmente à China e depois ao Japão. Em todos esses locais havia pontos nevrálgicos. Na Tailândia, Ayutthaya, ou Diyar, como os portugueses lhe chamavam, era a grande cidade que Fernão Mendes Pinto conheceu perfeitamente e descreveu desde 1554. Patana, na costa da Malásia, para ele foi muito importante e onde havia muitos comerciantes portugueses. Portanto, era uma outra cidade a partir da qual se fazia o comércio, nomeadamente com a China. A China, nesta altura, tinha a cidade de Lianpo e que permitia que os negócios fossem muito lucrativos. Ele, todas as viagens que realiza no Oriente, no Extremo Oriente, no Sudeste Asiático, ele vai sempre parar a Malaca. Portanto, era a grande capital comercial do Oriente. Podemos bem dizer, e isso é bem conhecido, que era a autêntica Singapura dessa altura.
Eis a razão de ser de Malaca, explicada numa única rua. Lá atrás, um templo chinês, aqui uma mesquita muçulmana e logo ali à frente, um templo hindu. Malaca, portanto, como um cruzamento de religiões, raças, culturas, sobretudo de mercadorias. Estrategicamente situada entre o Oceano Pacífico e o Índico, Malaca era a porta aberta por onde circulavam livremente as mercadorias entre o Oriente e o Ocidente. Mas os portugueses não quiseram usar essa porta aberta. Preferiram arrombar com a parede. Os portugueses fizeram uma primeira tentativa de aproximação a Malaca em 1509. E o que se passa é que os portugueses não compreendem, como de resto não vão compreender depois em 1511, que Malaca está, o que a gente poderia chamar hoje, under stress, à beira de um ataque de nervos. Porque a situação política interna é muito conturbada, há uma grande instabilidade política no sultanato e depois em 1511, a pretexto, enfim, de uma série de conflitos provocados ainda na sequência de 1509 com a prisão de uns quantos portugueses que lá ficaram cativos e que mandam ao Afonso de Albuquerque um conjunto de informações que verdadeiramente se revelaram muito pouco fiáveis. A ideia de que seria relativamente simples conquistar a cidade, a ideia de que o potencial bélico malaio era, por assim dizer, muito negligenciável, para não dizer desprezível, e, portanto, a armada portuguesa seria relativamente simples a conquista da cidade. Ora, isso revelou-se errado, não é? De resto, há alguns cronistas portugueses que falam disso, e, portanto, a ideia é de que, já que ali estamos, não é? Quer dizer, já que ali está e o conflito está, digamos, no seu auge, a cidade acaba por ser conquistada. E, portanto, os malaios batem em retirada, a cidade fica sob o domínio português no final do ano de 1511 e, efetivamente, há também uma pressão por parte de alguns, que a gente chamaria os setores económicos da cidade, que não estão nada satisfeitos com a forma como o governo da cidade era exercida. Temos uma política menos liberal em relação ao comércio e aos estrangeiros, que empurram também os portugueses no sentido da conquista. Em junho de 1539, 2 anos depois de ter deixado Lisboa, Fernão Mendes Pinto desembarca pela primeira vez em Malaca, fazendo já parte do núcleo restrito de colaboradores de Pero de Faria, o novo capitão da fortaleza. Provavelmente, tendo já boas referências de Mendes Pinto desde os tempos de Lisboa, Pero de Faria não hesita em atribuir-lhe uma série de missões por toda a Ásia, nomeadamente como diplomata e embaixador, como mensageiro militar, chamemos-lhe assim, como mediador na troca de prisioneiros portugueses e, sobretudo, como seu agente comercial. Pero de Faria será, assim, o principal catalisador na extraordinária vida que Mendes Pinto irá viver ao longo dos próximos 20 anos no continente asiático. O Pero de Faria está na Ásia, salvo a partir de 1508 a 1509, está nas principais conquistas, a conquista de Goa e na conquista de Malaca, que é capitão de Malaca por 2 vezes, em 1528-29 e depois em 39-42, e portanto tem o insight, tem a visão por dentro do funcionamento, do maquinismo de funcionamento de Malaca e sobretudo do papel que Malaca desempenha no contexto da Ásia Oriental. E, portanto, é um homem que põe, antes de tudo, o primado no relacionamento comercial. E, portanto, ao contrário de uma outra corrente da expansão portuguesa que defende, sobretudo, o primado da conquista e da expansão territorial, o Pero de Faria percebe que os portugueses só têm a ganhar se mantiverem o status quo. Mas é um homem com uma visão luso-asiática e aqui ou acolá quase asiática em relação aos problemas. Pero de Faria tinha conhecido Afonso de Albuquerque e, inclusivamente, tinha-o acompanhado na conquista de Malaca em 1511. Talvez por essa proximidade com o grande ideólogo do Estado português na Índia, Pero de Faria não hesitou em seguir a política de matrimónios interraciais de Albuquerque. Ele próprio tinha casado com uma bonita asiática. Os descendentes de Pero de Faria e de todos os portugueses que fizeram como ele continuam cá. Esta velha fortaleza meio derrocada não é tudo o que resta de Portugal em Malaca. É tudo esse bairro neste Malaca, é bairro de português. Tudo tem nome, é português, essa alcunha.
Mas, Boca quer saber essa capacidade, quanto criatura tem nesse bairro. Agora eu falo, um pouco mais ou menos. Isso nós é papel e português antigo. Pouco mais ou menos, nós temos aqui 2.000 criaturas. É uma comunidade que é uma minoria na Malásia, é bastante visitada por turistas porque as pessoas querem ver como é que os portugueses da Malásia vivem com as nossas tradições que nós temos em Portugal. São várias referências culturais que eles têm, começando pela religião, serem cristãos praticantes, vão à missa, também pelas danças tradicionais de folclore português, pelo estilo de comida, e a questão da língua também é fundamental. E tudo isso gera um sentimento de saudosismo nas pessoas. Ou seja, eles se calhar têm a saudade de uma coisa que nunca viram, mas de uma coisa com que vivem, porque eles vivem com a nossa cultura, as nossas tradições. Eu estou cá com o objetivo de dar aulas de português com a Bolsa Fernão Mendes Pinto, pelo Instituto de Camões. Eu sou portuguesa e sinto que não podemos esquecer estas pessoas. E já que chegámos aqui, tão longe, século XXI, acho que temos que olhar para o futuro, sobretudo com a geração mais nova, que é o futuro da comunidade. O barco vai de saída, adeus ao cais de Alfama. Se agora vou de partida, levo-te comigo ao Cana Verde. Lembra-te de mim, ó meu amor. Eu ainda era um miúdo quando o compositor Fausto publicou aquele que é considerado um dos melhores álbuns de sempre da música portuguesa, Por Este Rio Acima, baseado na peregrinação, uma homenagem ao Fernão Mendes Pinto. Sempre me interroguei, mas porquê este título? Por Este Rio Acima? Não seria mais sensato por este mar abaixo ou por este oceano adentro? Hoje eu compreendo. Mendes Pinto deve ter percorrido maiores distâncias pelos mares do mundo, mas passou mais tempo a navegar os rios da Ásia. Vai ao fundo, vou ao fundo, e vai ao fundo, sim senhor. Que vida boa era a de Lisboa. Que vida boa era a de Lisboa. A dada altura, ele descreve a subida de um rio que tem a ver com fantástico e o maravilhoso, não é? Em que ele descreve as paisagens que ali ia vindo, descreve os barcos todos engalanados, as cores, quer dizer, aquilo era uma coisa extraordinária, a descrição. E de uma calma, quer dizer, contrasta com todas aquelas turbulências de combates, de naufrágios, etc., não é? E essa subida desse rio, que é sempre uma coisa iniciática, quer dizer, em que se vai à descoberta de coisas que se desconhecem, que se vão descobrir, é que mais me inspirou, porque foi um momento único na peregrinação, que é a descrição da subida desse rio. Não admira que o rio esteja tão presente nas páginas da peregrinação. A civilização asiática é feita de campos de arroz, planícies aluvionais, cheias, monções, deltas e canais. Muito mais do que na Europa, na África ou na América, na Ásia foi a água doce que moldou a forma de viver do ser humano. Uma canção onírica tem a ver muito com o sonho, é muito distinta de todas as outras que compõem o álbum. Fez com que eu desse o título dessa canção ao álbum. E que não é muito comum em mim, porque eu normalmente dou um título ao álbum que nunca repete os títulos das canções, ou quase nunca repete.
quase nunca repete. E, portanto, desta vez eu escolhi aquilo por este motivo. Realmente achei aquela viagem uma viagem fantástica e de grande paz e de descobertas verdadeiramente maravilhosas e notáveis. Realmente. Por este rio acima, deixando para trás a côncava funda da casa do fundo. Cheguei perto do sonho, flutuando nas águas dos rios dos céus. Escorre o gengibre e o mel, sedas, porcelanas, pimenta e canela, recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas. As cidades que atraíam o comércio, permitiam os contactos políticos, que divulgavam as religiões, muito mais do que no litoral de um mar, encontravam-se na margem de um rio. Hanoi, Aru, Goa, Malaca, Bangkok, Kedah, são todas cidades fluviais. Mais fáceis de defender, mais fáceis de atracar, mais fáceis de viver. Não admira que as páginas da peregrinação estejam cheias de cidades que se situavam rio acima. Quem sabe se Mendes Pinto teria saudades da sua pátria de cada vez que atracava em mais uma cidade fluvial. Talvez a infância e as origens regressassem à memória deste homem oriundo, também ele, de uma cidade fluvial. A data rigorosa desse nascimento de Fernão Mendes Pinto não é hoje conhecida, mas dele próprio diz na peregrinação que saiu muito novo aqui de Montemor. Claramente que os montemorenses têm hoje dado especial relevo em diferentes circunstâncias àquilo que o Fernão Mendes Pinto significa para nós. Hoje o nome dele é extensivo a várias estruturas associativas, a várias organizações, a vários monumentos, a várias ruas e depois todo um conjunto de associações locais ligadas ao teatro, de entidades ligadas à cultura, ligadas à evocação deste grande montemorense. 500 anos depois, Fernão Mendes Pinto estás vivo ainda hoje, nestas terras lusas de Montemor Velho, que muito honram a si próprias por ter este distinto cidadão e que aqui nasceu. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. O Islão tinha alcançado o apogeu da sua existência política e militar nos anos do início dos descobrimentos. Uma energia solidária percorria as praças fortes muçulmanas desde o litoral do Atlântico até aos limites do Oriente conhecido. Esta era a força transcendental e pragmática. Este era o inimigo formidável que os portugueses teriam que enfrentar e vencer para instituir o seu império marítimo. O Islão chegou à Indonésia a partir do século XI, propagado por missionários oriundos do Gujarat, na Índia. A porta de entrada da nova religião na Indonésia foi precisamente Banda Aceh. E ainda hoje esta é uma das regiões mais ortodoxas, se quisermos fundamentalistas, de todo o Sudeste Asiático.
Quando Fernão Mendes Pinto esteve em Malaca durante as várias fases da sua estadia no Oriente, podemos dizer que havia um inimigo principal de Malaca, era o Axém. Como os portugueses diziam, o Axém, no norte de Sumatra, era uma potência emergente que se afirmava como alternativa à Malaca. Depois de Malaca ter sido conquistada em 1511 por Afonso de Albuquerque e de ser dominada pelos portugueses, que passaram a ter aí o seu grande centro de atividade no Oriente, os muçulmanos criaram uma potência alternativa praticamente do nada. Essa potência era o Axém. Portanto, de um pequeno sultanado, torna-se o grande sultanado em aliança com os turcos para expulsar os cristãos. Era óbvio que os interesses de Portugal iriam chocar com os interesses de Aceh. E como o inimigo do meu inimigo, meu amigo é, qualquer potência regional que entrasse em conflito com Aceh seria um aliado natural dos portugueses. Uma dessas potências foi o reino de Aru. Num dos episódios mais conhecidos da peregrinação, Mendes Pinto é escolhido para levar armas e apoio logístico ao rei de Aru. Em poucos anos, Mendes Pinto passa de soldado anónimo à procura de oportunidades comerciais a enviado diplomático do capitão de Malaca. This palace is a ballroom place for dinner or for wedding ceremony. My grandfather, named Tengku Churchill, still alive, palace. And my grandfather was from the Sultan of Ma'mun or Rashid, the 9th Sultan. So he's a grandson of Sultan Mahmud al-Rashid. So you met two of generation actually of the Sultan in Delhi. Jadi kalah, tapi ada yang mengatakan ada sebuah meriam. Meriam ini bisa menembak sendiri. Nah, karena ada satu power dari anak Sultan Aru ini masuk ke meriam itu. Jadi meriam itu saking panasnya pecah dua dia. Satu ada di Tanah Karo, satu ada sekarang di Istana Memon, di Kerajaan Delhi ini. Um dos mistérios geográficos mais estudados da peregrinação é a localização do reino de Aru. Onde é que se situa a capital deste reino que Mendes Pinto descreve com tanto afeto e ao longo de tantas páginas? Há alguns relatos europeus, nomeadamente portugueses, do princípio do século XVI, que nos falam de Aru, mas, enfim, é muito difícil, em função dos dados da geografia de hoje em dia e, sobretudo, das modificações do urbanismo contemporâneo naquela região costeira da Indonésia, enfim, da ilha de Sumatra, reconstituir o local preciso de Aru. Que é, de resto, o mesmo que se passa com muitos outros reinos daquela época, não é? Porque não há construção em pedra, porque tudo é um pouco efêmero, porque muitas vezes os palácios mudavam de local consoante, vamos dizer, acidentes naturais, como hoje, afinal de contas, não é? Em permanência naquela região, etc. E, portanto, é muito difícil a localização. De toda a maneira, tem-se um pouco a ideia que é um sultanato costeiro que ficaria próximo do que hoje nós chamamos, enfim, do que hoje é a cidade de Medan. Ao contrário da Europa, que para construir as suas catedrais, os seus castelos, as suas casas, utilizou um material que fica para sempre, a pedra, a Indonésia utilizou essencialmente madeira, que é um material que desaparece com o tempo. Qualquer que tenha sido a localização da cidade de Aru, hoje não restam vestígios para nos indicar onde é que ela se encontrava. O grande dilema no norte de Sumatra
na época em que os portugueses lá chegam, vamos dizer até à década de 1520 e qualquer coisa, é justamente a luta entre realeza e riqueza, entre o sangue e a riqueza. E Aceh, nomeadamente um dos seus sultões, enfim, chamado Ali Murai Atcha, mas isso é irrelevante, ganha a liderança desse movimento de restauro do prestígio de uma dinastia malaia, de origem de sangue puro, digamos assim, não misturada com estrangeiros, relativamente a outros estados, como Passai, como Pedir, como Pidade, etc., como Aru, de uma certa maneira, que exatamente abriram o flanco, digamos, à entrada dos estrangeiros e ao acesso dos estrangeiros ao poder político e ao controle da vida política através da nomeação ou da chegada ao trono ou por usurpação ou o que quer que seja de sultões de origem estrangeira. O extremo norte da ilha é uma zona de grande abertura a todo o mundo asiático, não é? Em primeiro lugar, claro, ao Estreito de Malaca, mas em segundo lugar, não apenas ao Oceano Índico, mas a toda a zona, todo o mundo asiático, não é? Porque, evidentemente, Aceh abre as suas rotas e o seu porto às rotas que vão até ao Golfo Pérsico, até ao Mar Vermelho, etc. E, portanto, desse ponto de vista, Aceh, que não começa assim, porque no século XV é um pequeno porto que não tem expressão internacional ainda, a pouco e pouco ganha uma dimensão internacional, com um porto internacional de comércio, que faz dele, de facto, um pivô na liderança económica e comercial da região. É natural que esta cidade de Banda Aceh, na extremidade noroeste de Sumatra, tendo uma relação tão umbilical e aberta com o Oceano Índico, estivesse constantemente nas preocupações dos portugueses e fosse referenciada tantas vezes na peregrinação. Foi precisamente essa relação umbilical com o Oceano Índico que, em dezembro de 2004, a tornou mundialmente famosa. Mundialmente famosa pelas piores razões. There is earthquake coming. This earth shaken like this. Very, very hard. Never seen before. I mean, earthquakes sometimes happen in Aceh, but it's not like this. It's very, very heavy. Sometimes if like this earthquake, the seawater will come up. 10 minutes after the earthquake, I heard a scream, and the car is honking. I thought, what was happening? Then I went outside. I saw thousands of people running. Many of you coming back from the base, he told me, there is tsunami, he said it. I couldn't imagine what was happening because we didn't know back then about the tsunami. I get my leg truck, get the family, just go around the 300 meters. I pushed by water, including my leg truck. They said the city of Banda Aceh is already flooded by the water. Many people died, they said. So run for your life. So rolling like that, I hold my mom, my auntie. Two that my mom with my auntie on my hand, but my auntie is lost from my hand. He got to pass away. It's just like, I should say, the end of the world, something. When the water is shut down, I coming back. I looking this ship. What this? What building this? I have never seen before. No building like this in my village. Oh, this shit. This is the ship on the harbor. This is around 3 kilometers from my village. Toda a gente fica extasiada com a beleza, enfim, da Indonésia em geral e desta zona em particular. E, o clima é fantástico, a água é quente, a água é transparente, os peixes são coloridos. Até ao ano 2000 não podíamos cá vir, entre 75 e 2000
1975 e 2000, pura e simplesmente estávamos proibidos de vir cá. Portugal não tinha relações diplomáticas com a Indonésia por causa da questão de Timor-Leste. E a partir de 2000, felizmente, começámos a poder vir. Eu vim nesse ano e comecei a organizar as viagens, enfim. Para quem nunca cá veio, isto é um país difícil. O próprio contacto com os indonésios, eles são muito comunicativos e os portugueses são muito desconfiados. O que é que esta pessoa está a meter conversa comigo? O que é que ele quer? No fundo não querem nada a não ser quase, muitas vezes, só falar contigo. Eu falei com um branco. O branco aqui é chamado bulé, não é? Mas, de facto, eles veem um branco e é uma coisa ainda nova, nestas zonas mais remotas. E é engraçado porque os indonésios ficam extremamente felizes quando percebem que nós falamos um bocadinho de indonésio. Você fala indonésio. A língua indonésia é muito fácil. Eles, para começar, não têm tempos verbais. Portanto, só têm o infinito do verbo. Portanto, eles dizem eu comer agora. Ou então eles dizem eu comer amanhã, ou eu comer à noite, ou eu comer de manhã. Portanto, o comer vale para tudo. Portanto, não é preciso dizer eu comi, eu comerei, isso não existe. Portanto, eu só preciso de conhecer a palavra comer e a palavra amanhã, ou a palavra daqui a 2 horas, ou a palavra ontem. Por outro lado, também temos uma facilidade com o sotaque, porque não há sons estranhos para nós portugueses, não há sons guturais, e portanto facilmente nós apanhamos a maneira de falar. Quando eu vou à Malásia, Kuala Lumpur, por exemplo, eles falam a mesma língua. Portanto, enfim, há diferenças muito pequeninas, talvez como entre o português e o brasileiro, ou uma coisa assim do género. Falar indonésio é uma língua de aprender. Eu acho, enfim, das poucas que sei, é de longe a mais fácil. Bom, uma das questões sempre falada quando se tratava de olhar para a peregrinação e para o Fernão Mendes Pinto é evidentemente de tentar avaliar, não é fazer uma espécie de um termómetro linguístico, não é? Saber até que ponto é que o Fernão Mendes Pinto, de facto, o que lá está de línguas asiáticas ou supostamente asiáticas corresponde à realidade. Ora, também por isso, justamente, enfim, nesta edição nova da peregrinação que eu coordenei, uma das ideias foi recorrer a especialistas, a gente que conhece efetivamente as línguas asiáticas, não é? O Mendes Pinto tem bem dominado aquilo que a gente poderá chamar o malaio de bazar, não é? Quer dizer, aquele malaio de sobrevivência, não é? Que a pessoa ao fim de uns meses ou de uns anos, na verdade, domina. Muitas vezes o que nós temos é línguas fora de sítio. Quer dizer, ele põe, por exemplo, há uma passagem na Birmânia em que ele põe um pedinte a falar malaio, não é? Quer dizer, portanto, há ali, às vezes, alguma inconsistência do ponto de vista linguístico, mas há muitas vezes são coisas fora de lugar. Outras vezes, palavras ou frases que surpreendentemente fazem sentido, no malaio, mais forte, claramente, nas outras línguas asiáticas, porventura menos, e sobretudo à medida que nos vamos deslocando para o Extremo Oriente, não é? Mais para a China e para o Japão, aí as dificuldades, evidentemente, são maiores, não é? Feudal, isolado e autossuficiente em termos agrícolas, o Japão nunca procurou navegar para fora das suas fronteiras, nem despertou o interesse dos seus vizinhos chineses, também eles seguindo uma política isolacionista. A chegada dos portugueses ao Japão representará um momento-chave na história do país. Não apenas pela inauguração dos contactos comerciais entre a Europa e o arquipélago nipónico, mas por uma razão mais pragmática e fecunda: a introdução da espingarda no arquipélago. Depois de alguns séculos de instabilidade feudal e guerras constantes, a espingarda trazida pelos portugueses irá desequilibrar o balanço das forças em combate e permitir a unificação do país sob uma única autoridade central.
E foi nesta baía de Tanegashima que se deu o famoso episódio da chegada dos primeiros portugueses, portanto dos primeiros europeus, ao Japão e da presumível introdução das armas de fogo no arquipélago. Presumível porque é possível que os japoneses já conhecessem as espingardas, mas simplesmente não as utilizassem. Mendes Pinto conta tudo isto na peregrinação. Agora a grande questão é saber se ele realmente viveu isso ou se apenas ouviu contar e se intrometeu no desembarque, que isso sim foi vivido por António Peixoto, António da Mota e Francisco Zeimoto. De uma maneira geral e para facilitar às vezes o discurso dos historiadores, os historiadores dizem que foi descoberto em 1543, não se sabe bem porquê, Fernão Mendes Pinto talvez não e tal, Fernão Mendes Pinto teria ido depois. Há outros cronistas, nomeadamente António Galvão, que dizem que os primeiros portugueses foram em 1542. Ele afirma-se categoricamente como o descobridor do Japão. Ele fala, evidentemente, na peregrinação, onde, enfim, diz que foi o primeiro a ir e, de uma forma ainda mais categórica, ele, em 1582, em outubro de 1582, na sua quinta de Palença, Pragal, em Almada, ao ser entrevistado por uns jesuítas muito importantes, como o padre Maffei e outros, ele faz uma afirmação categórica em que ficou registado, emendado e corrigido, que ele afirma que foi no primeiro descobrimento do Japão em que se achou Fernão Mendes Pinto. E ele diz que foi no dia de São João, no ano de 1541. Os eruditos que dizem que Fernão Mendes Pinto talvez tenha ido em 1544, a seguir aos primeiros, na minha opinião não estão bem fundamentados, porque Fernão Mendes Pinto, de acordo com a reconstituição dos seus itinerários, em 1543 estava na Índia, em 1544 vai de Goa para Malaca, e ele deveria ter ido enquanto estava como capitão de Malaca, Pedro de Faria, entre 1539 e 1542, e ele está no Oriente, na China e no Japão, durante esse período. Perante isto, sendo Fernão Mendes Pinto um homem credível no Oriente, junto do vice-rei que o nomeou em 1554 embaixador ao Japão, os próprios jesuítas afirmam categoricamente que Fernão Mendes Pinto havia 14 anos, em 1554, havia 14 anos que andava no Japão e conhecia muito bem o reino do Bungo desde há 14 anos, em 1554, dá 1540, 1541. O que terão pensado os japoneses quando viram chegar estas estranhas criaturas vindas pelo mar desde o outro lado do mundo? Não sabemos o ano exato em que desembarcaram os primeiros portugueses no Japão. Sabemos, isso sim, que ainda continuam a chegar estranhas criaturas vindas pelo mar desde o outro lado do mundo. Havendo já 23 dias que estávamos nesta ilha de Tanegashima, descansados e contentes, passando o tempo em muitos desenfadamentos de pescarias e caças, a que estes Japões são muito inclinados, ou seja, 23 dias descansados e contentes, o Fernão Mendes Pinto entrou de férias aqui. Caça, pesca e provavelmente também para se dedicar a outras atividades de lazer que preferiu não incluir na peregrinação. Estamos aqui em Tanegashima a fazer um filme sobre a lenda que conta a história da introdução das armas de fogo no Japão. A introdução da espingarda no Japão não é através de uma compra, mas de uma oferta. Portanto, essa transferência de tecnologia que hoje realmente poderia, no século XXI, poderia ser, enfim, negociada e em termos económicos muito vantajosos para os portugueses, foi uma oferta. Desenvolveu-se uma lenda nesta ilha, que foi a lenda da relação entre um português e uma japonesa. Ela teria tido uma affaire, um encontro amoroso com Fernão Mendes Pinto. A Vakasa, que é essa tal rapariga japonesa, passou a ser a moeda de troca entre o segredo que iria possibilitar ao Tanegashima Tokitaka construir ou desenvolver ele próprio a arma de fogo. E foi uma oferta, foi uma retribuição do bom acolhimento. E ok, eu dou-te o segredo e tu dás-me a rapariga, estás a perceber?
O que é certo é que a sabedoria popular elegeu Fernão Mendes Pinto como protagonista deste romance. Isso está descrito até no Museu da Espingarda, enfim, como uma lenda, mas essa figura impõe-se no imaginário dos habitantes de Tanegashima e na história do encontro entre portugueses e japoneses. O mundo é mesmo pequeno, porque estamos aqui em Tanegashima, tipo, num sítio que quase nem os japoneses sabem que existe, e portanto é incrível como anos depois de ler os livros aqui do Gonçalo Cadilho, como é que aqui, por acaso, nos encontramos aqui em Tanegashima. A peregrinação conheceu um importante sucesso internacional no século em que foi publicada. Não terá sido um best-seller do New York Times, ou seja, desses que estão à venda nos aeroportos antes da sala de embarque. Não estava à venda nas docas da Europa antes de embarcar para o navio, tipo compre e leia na viagem, mas foi divulgada em todas as cortes europeias. Em 1620 é publicada na edição espanhola, 1625 na inglesa. Em 1628, a edição francesa é dedicada ao cardeal Richelieu. Em 1652, já está na Holanda e em 71 está na Alemanha. A peregrinação há de ser, até ao meado do século XVII, uma atualidade extraordinária. Mas mais do que o património do conhecimento, que a gente muitas vezes diria hoje é intelligence, não é? Uma informação privilegiada, informação com vista de dentro, não é? E atualizada sobre o mundo asiático, nas suas várias dimensões, económica, comercial, política, financeira, religiosa, geopolítica, geográfica, linguística, etc., etc., monetária também, etc., etc. Há muito na peregrinação do asiático, não é? E, portanto, compreende-se, percebe-se bem, que não apenas como o Fernão Mendes Pinto em várias passagens diz, os seus informadores foram asiáticos, e eu aqui gostaria de salientar, sobretudo, os chineses ultramarinos, que é, digamos, o grande eixo do Mendes Pinto e o grande eixo do Mendes Pinto e de muitos portugueses que andam pelos mares da Ásia, do Sueste e da China nesta época. E, portanto, há ali muito de quimeras, de fantasias, de sonhos, de informações corretas, de episódios, de acontecimentos, de factos, de lendas, etc., que são produto de informação portuguesa, do Mendes Pinto e de outros, mas há muita coisa que é de informação asiática, luso-asiática e muito de informação asiática. Que impacto é que poderia ter um livro tão maravilhoso, tão fantástico, tão exagerado, na mentalidade mercantilista de um inglês? Ou na cobiça de um holandês que, como diz o clichê, é um povo que só pensa em dinheiro? De facto, o que lá está na peregrinação vai ser de uma extrema utilidade para muitos competidores dos portugueses na Ásia. Por exemplo, nós hoje sabemos que muitos dos feitores da VOC, não é, da Companhia Holandesa das Índias Orientais, antes de deixarem a Europa, tinham, digamos, eram brifados justamente lendo a peregrinação de Fernão Mendes Pinto. A rápida difusão do livro de viagens de Mendes Pinto pode ter causado um dano irreparável ao futuro de Portugal e pode ter alterado radicalmente o mapa da expansão colonial. Mas permitiu à Europa saber muito mais sobre si própria, sobre o passado e o presente, a história e a geografia do resto do mundo, do resto da humanidade.